Boa tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Ucrânia, os combates continuam intensos no sul e leste da Ucrânia, onde os Estados Unidos prevêem intensificar a entrega de armas. Cabo Verde, sindicatos afirmam que os trabalhadores da empresa de aeroportos e segurança aérea não foram ouvidos no processo de concessão dos aeroportos e aeródromos do país à francesa Vinci. Connosco no estúdio está Moussa Lechili na realização e de imediato as notícias. São Tomé, 102.8 FM. Abrimos com a atualidade internacional. A Ucrânia, os combates continuam intensos no sul e leste da Ucrânia, onde os Estados Unidos prevêem intensificar a entrega de armas. Joe Biden acabando de assinar uma lei neste sentido que reativa um dispositivo existente desde a Segunda Guerra Mundial. Também no aspecto político, recorde-se que ontem, por ocasião do Dia da Europa, o chefe de Estado francês, que assegura atualmente a presidência rotativa da União Europeia, sugeriu a criação de uma comunidade política europeia, uma espécie de confederação destinada a unir os países do velho continente. Emmanuel Macron explicou que o objetivo é associar a Ucrânia, a Moldávia, a Geórgia e os países dos Balcãs Ocidentais à família europeia, sem apressar a sua adesão, que pode levar várias décadas. O eurodeputado português do Partido Social Democrata, Paulo Rangel, mostra-se céptico quanto à criação de uma comunidade política europeia. Eu, sinceramente, tenho dúvidas sobre esta ideia. Há um outro ponto do discurso de Macron que talvez ajudasse a resolver isto de outra maneira, e que já foi, aliás, aventado também no passado, portanto não é uma ideia nova. Macron, a propósito da integração, falou muito na ideia de termos, no fundo, diferentes velocidades, e temos até diferentes velocidades. Temos um primeiro círculo de Estado que estão mais integrados, um segundo círculo que está menos integrado. Porventura, poderíamos criar um terceiro círculo, isso é que seria a tal Comunidade Política Europeia, ou se quiser, seria uma União Europeia de nível 3, em que estivessem estes Estados que são, no fundo, pretendem vir a aderir ao nível 2 e depois, eventualmente, mais tarde, ao nível 1, mas que ainda não têm condições para isso. Portanto, eu não sei se não seria mais correto, em vez de estar a criar uma nova instituição, vir a criar, eventualmente, um estatuto diferente dentro da União Europeia, que no fundo seria um estatuto, digamos, que seria provisório e temporário, até estarem em condições de subirem para o nível. Mas e quais é que são as vantagens? A vantagem é que, neste momento, eu acho que isto também vai criar, nestes Estados, uma grande frustração, porque ao se criar uma organização em que eles ficam de fora, pode isso também eternizar esse afastamento da União Europeia. Era o eurodeputado português do PSD, Paulo Rangel, entrevistado por Neide Ribeiro, que voltaremos a ouvir dentro de instantes no espaço convidado. Ainda acerca da guerra, mas noutro quadrante, a exploração espacial vai desacelerar devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas esta pode ser uma oportunidade para os novos atores desta corrida ao espaço, como as empresas privadas, ganharem uma nova dimensão, permitindo programas espaciais mais baratos e eficazes nos próximos anos, segundo Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Desaceleração vai haver, com certeza. Serão utilizados muitos lançadores, muitos foguetões russos e além do centro de lançamento em Baikonur. Contudo, eu acho que não é a via. Continua a haver, neste momento, e de que maneira, uma grande proliferação de missões espaciais, como bem disse, o advento e a ligação a companhias privadas. Na verdade, o que eu acho é que isto vai ter o efeito contrário. Em vez de desacelerar, vai acelerar a entrada de companhias internacionais, por exemplo, para substituir os lançadores russos que estavam a ser usados até agora. Pelos números que eu vi, acho que irá ficar mais barato, mais rápido e mais barato esta alteração, além de se passar a utilizar tecnologia mais recente e talvez até inclusive mais fiável. Era Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, entrevistado por Catarina Falcão, que voltaremos a ouvir dentro de instantes no Magazine de Ciência. Sri Lanka, depois de um novo dia de manifestações ontem contra o governo que resvalaram para a violência, com um balanço de pelo menos 5 mortes e mais de 200 feridos só no dia de ontem, e apesar da demissão esta segunda-feira do primeiro-ministro,
A tensão continua patente. O ministro da Defesa ordenou hoje que se disparasse contra quem estivesse envolvido em saques ou agressões a entidades do regime. Mais pormenores com Miguel Martins. Nesta segunda-feira, confrontos tinham mesmo feito 5 mortos e mais de 225 feridos. O primeiro-ministro tinha anunciado a sua demissão, mas o exército teve que o evacuar da sua residência oficial em Colombo, quando manifestantes tentavam derrubar um portão da sua casa. Os motins continuam a exigir a demissão, inclusive do presidente. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, afirmou-se profundamente consternada pelos motins entre apoiantes e detratores do regime. Grupos contra o governo bloquearam hoje o trânsito na estrada principal ligando o aeroporto à capital para impedir a fuga do primeiro-ministro ou de familiares e colaboradores. A ilha de 22 milhões de habitantes continua, porém, em recolher obrigatório e em estado de emergência, em causa uma vaga de contestação sem precedentes desde a independência, devido à grave crise económica com que o país se debate. Por ora, o presidente Gotabaya Rajapaksa mantém-se em funções. Analistas alegam que o futuro executivo terá, porém, que tomar medidas impopulares para recuperar a economia em ruínas da antiga Ceilão. Cuba, de acordo com o Ministério da Saúde de Cuba, aumentou para 40 o número de mortes provocados pela explosão subsequente a uma fuga de gás no Hotel Saratoga, na Havana, a capital, no sábado passado. As autoridades cubanas dão ainda conta de 54 feridos, entre os quais 18 permanecem hospitalizados. A presidência de Moçambique indicou que Filipe Nyusi endereçou ao seu homólogo cubano uma nota de pesar pelo sucedido. Praia 99.3 FM. Na atualidade africana, Cabo Verde, sindicatos afirmam que os trabalhadores da empresa de aeroportos e segurança aérea não foram ouvidos no processo de concessão dos aeroportos e aeródromos do país à francesa Vinci. Mais pormenores com Odair Santos. A presidente do Sindicato dos Transportes, Comunicações e Administração Pública, que representa a maioria dos funcionários da empresa de aeroportos e segurança aérea, ASA, Maria de Brito Monteiro, em declarações à Rádio Pública cabo-verdiana esta manhã, disse que os trabalhadores da ASA tiveram conhecimento através da imprensa que o governo atribuiu a concessão dos serviços públicos aeroportuários à francesa Vinci e agora estão preocupados porque têm conhecimento que há serviços que vão ser terceirizados. Há serviços que sabemos que poderão ser terceirizados. Portanto, essas contratações de empresas fora podem passar para a prestação desse tipo de serviço que estamos a pensar que poderão ser terceirizados. Isso é uma grande preocupação que temos. E não vamos permitir que sejam postos em causa postos de trabalho. Não vamos permitir. Maria de Brito Monteiro disse que no ano passado os dois sindicatos que representam os trabalhadores da ASA, o SINCTAP e o CITUR, pediram informações ao governo sobre o processo de concessão dos serviços públicos aeroportuários e até o momento não tiveram nenhuma resposta. Na semana passada, o vice-primeiro-ministro Lavo Correia anunciou que o Estado de Cabo Verde vai receber 80 milhões de euros, além de bónus das receitas brutas, pela concessão dos aeroportos e aeródromos ao grupo francês Vinci, que será de 40 anos. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Guiné-Bissau, a Procuradoria-Geral da República indicou em comunicado que a Polícia Judiciária está a investigar o ataque de sábado contra o deputado guineense Agnello Regala. Este órgão apelando à população para manter a calma e serenidade e acreditar nas instituições judiciárias do país. República Democrática do Congo, pelo menos 14 civis foram mortos ontem por presumíveis milicianos do Grupo Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo num campo de deslocados do Ituri, no nordeste do país, segundo indicou hoje um grupo de peritos locais, sublinhando que se trata de um balanço provisório. Burkina Faso, o exército do Burkina anunciou em comunicado hoje ter neutralizado pelo menos 50 terroristas ontem no âmbito de uma operação no sudoeste do país e durante uma resposta a uma emboscada no noroeste, o exército dando conta de alguns feridos ligeiros nas suas hostes. Tunísia, o presidente tunisino nomeou ontem novos membros da Comissão Eleitoral, a entidade suposta a monitorar eleições previstas ainda este ano. O chefe de Estado cumpriu deste modo uma decisão já anunciada no mês passado e que visa reforçar o seu controle sobre as instituições do país depois de ter demitido o primeiro-ministro no ano passado e depois de ter dissolvido o Parlamento no começo deste ano.